Isso aí, tá na hora então do nosso leitura diária dessa segunda-feira, hoje especial dia 20 de maio, nosso leitura dessa segunda-feira. Nós vamos então dar continuidade lá em Atos dos Apóstolos, é a nossa leitura dessa segunda-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos dar sequência no finalzinho dessa primeira parte do capítulo 21, para finalizar os versículos 33 até o 36. Você que nesse momento nos acompanha, se já quiser deixar marcado aí na sua Bíblia, então, versículos 33 ao 36, que diz assim: O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. 35 diz: Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. O 36 diz: A multidão o seguia e gritava e continuava gritando: acaba com ele, louvado seja Deus. A leitura do nosso capítulo de hoje, 21, ainda continuando, né, aonde Paulo é preso, né? Paulo é preso em Jerusalém. Isso concluindo a profecia que Paulo recebeu antes de chegar, desde a sua saída lá de Éfeso, desde a sua despedida lá de Éfeso. Paulo já vinha sendo orientado de que sofrimentos, prisões e perseguições iriam acontecer. E aí na sexta-feira nós vemos que nos versículos 27 ao 32, quando Paulo termina, né, os 7 dias do seu voto, ele estava no templo, né? Estava terminando o seu voto. Então Paulo foi visto pelos judeus no templo e eles começaram um grande tumulto e expulsaram o apóstolo lá de dentro do templo. Começaram então a agredir e agredir ao próprio Paulo, né? E até que chegou a guarda com o comandante e os soldados para apartar essa confusão toda. Então esse tumulto todo que nós acabamos de ler aqui foi gerado porque os judeus viram Paulo dentro do templo, e o que eles estavam sabendo é que Paulo pregava contra as leis judaicas, né? Que Paulo era totalmente contra a lei de Moisés e que ele pregava que o pessoal tinha que se desfazer de toda essa lei. Então os judeus já estavam por aqui com Paulo, né? Porque eles eram praticantes, mas não sabendo ele que isso tudo era uma grande mentira, fizeram então um plano, né? Junto com Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém, para que Paulo fosse fazer esse voto, o voto de Nazireu, como nós já acompanhamos. E aí toda essa situação causou esse tumulto que nós acabamos de ler. Então acharam Paulo dentro do templo, os judeus pegaram ele, trouxeram ele, tiraram ele de dentro do templo. E aí, como diz o versículo 33, né, depois de ter apanhado tanto, então o comandante chegou e prendeu e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. No capítulo, nos versículos de hoje, Paulo estava já na beira da morte. Como nós podemos acompanhar nos versículos anteriores, os judeus estavam tão enfurecidos com Paulo que eles estavam dispostos realmente a matar ele. Eles estavam Paulo estava apanhando tanto, e a intenção dos judeus era realmente matar eles. E aqui o próprio Deus utiliza, né, a vida dos soldados para salvar a vida de Paulo. Paulo estava já à beira da morte,
mas aquele momento ainda não era a oportunidade, né, o momento de tirarem a vida de Paulo. Não era o tempo de Paulo morrer ainda. A intenção dos judeus era matar ele, mas ainda não era o tempo de Paulo. Então foi quando o comandante chegou e salvou a vida de Paulo, ele sendo utilizado pelo próprio Deus, né? A gente identifica isso com a leitura que ainda não era o momento. Então o comandante, quando chega, ele salva a vida de Paulo. E aí, naquele momento, o comandante pergunta, né, quem era Paulo e o que ele tinha feito para que o povo tivesse ficado tão enfurecido dessa forma. Por que esse homem estava apanhando daquela forma? Então, quem era Paulo? Essa é a pergunta do comandante. Quem era Paulo e o porquê que ele estava sendo agredido daquela forma? Qual era o motivo? O que ele tinha feito? E aí o versículo 34 começa a discussão. Todo mundo começava a falar alguma coisa, todo mundo falava ao mesmo tempo. O comandante não estava entendendo absolutamente nada. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra coisa, e era uma junção de línguas ali que... porque uns falavam em hebreus, outros não falavam a mesma língua. Então era muita gente falando línguas diferentes e o comandante não conseguiu entender absolutamente nada. Então ele toma a decisão, né? O comandante toma a decisão de levar Paulo para a prisão, como diz aqui o versículo 34. Que por causa do tumulto, o comandante ordenou então que Paulo fosse levado para a fortaleza. No versículo 35, a continuidade é que o povo estava tão enfurecido com Paulo, estava tão disposto a realmente, acho que ele estava disposto a matar mesmo Paulo. O povo estava tão enfurecido que Paulo, mesmo sendo levado pelos soldados, o povo queria continuar a agressão. A gente percebe que no 35, quando chegou nas escadas, a violência do povo era tão grande contra Paulo que foi preciso que Paulo fosse carregado pelos soldados. Ou seja, Paulo estava tão... acho que ele estava tão ferido, né? Tão já quase ali à beira da morte. E o povo querendo, e ele sendo cercado, Paulo sendo cercado pelaquela guardião, pelos guardas, né? Mas mesmo assim, a população, a multidão, os judeus estava tão enfurecido que mesmo ele sendo já cercado, para que ele pudesse subir as escadas, foram necessário a ajuda dos comandantes, né? A ajuda dos soldados para poder carregar Paulo. E aí o 36, ele nos declara que a multidão que o seguia, né, durante todo esse percurso de Paulo fora da sinagoga até a prisão, até a fortaleza, o povo seguia e gritava: acabe com ele. Em outras traduções, a Bíblia vai dizer: mata-o, mata-o, mata-o. Então, o que a gente aprende com essa situação toda que Paulo está sofrendo? Primeiro a gente analisa e vendo essa situação toda, eu não sei se você tem a mesma percepção, você que está aí do outro lado, se você tem essa mesma percepção, mas a gente vê exatamente a mesma cena se repetindo. Jesus, quando vem para cá, para a terra, Jesus, quando vem para trazer a salvação, foi exatamente isso que aconteceu. Muitos não acreditaram, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus queria se autoproclamar e tudo mais. A gente já conhece toda a história de Jesus. E aquele povo todo dizendo no momento da crucificação: mata ele, crucifica ele. E Jesus, que veio para trazer as boas novas, a mensagem de salvação para esse povo. E o povo, com o seu coração endurecido, não quis receber a palavra, ou seja, não reconheceram, né, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas. Não reconheceram. E aqui Paulo está passando pela mesma situação. Paulo é usado por Deus, queridos, nessa situação, mais uma vez, para levar a mensagem de salvação para os judeus. Jesus já tinha vindo, rejeitaram.
mataram Jesus. Paulo agora sendo utilizado por Deus para pregar a mensagem por toda a nação, né? Depois da morte depois de Jesus ter orientado, vocês vão pregar a mensagem em Jerusalém, na Judéia e Samaria, em todos os confins da terra. E aí Paulo é direcionado por Deus, usado por Deus mais uma vez para alcançar aquele povo em Jerusalém, para que a palavra pudesse chegar mais uma vez em Jerusalém através da vida de Paulo. Mais uma vez ele leva a palavra de salvação para os judeus, Deus dando mais uma chance, né, para os judeus, para que eles pudessem receber a palavra de coração aberto, para que eles pudessem serem alcançados pela palavra do Senhor. Mas mais uma vez eles continuaram com os seus corações endurecidos. Mais uma vez os judeus com os seus corações endurecidos, o próprio Deus usando a vida de Paulo para mais uma vez eles receberem a palavra. Mas eles estavam com os seus corações endurecidos e mais uma vez tentaram matar mais um profeta, mais um homem de Deus, utilizado por Deus para levar a mensagem de salvação, e ele com os seus corações endurecidos. Olha, queridos, a gente vendo essa mensagem de Paulo, a gente vê a semelhança de muitas pessoas com os seus corações endurecidos ainda para receber a palavra de Deus. Da mesma forma que o dia chegou para aqueles judeus, porque a gente não pode mais observar, todos eles já se foram, né? O tempo passou, a morte chegou. E eles com os seus corações endurecidos naquele momento, não quiseram receber a palavra de Deus. E assim, queridos, é com nós. Deus já tem um dia preparado para condenar toda essa terra, para condenar todos aqueles que não receberam, que não quiseram receber a palavra de salvação, que estão com seus corações endurecidos para receber a palavra do Senhor. E eu digo isso, queridos, porque em algum momento da minha vida eu também já estive com meu coração endurecido para receber a palavra do Senhor. Mas graças a Ele, a sua misericórdia, a palavra, ela me alcançou de uma forma tão grande que não teve como, queridos, eu não entregar a minha vida para Jesus. Não tem como eu reconhecer que a minha vida tão pecaminosa, os meus pecados me consumindo de uma forma tão grande, e que se eu não entregasse a minha vida para Jesus, se chegasse ao fim da minha vida e eu não estivesse com meu coração aberto para receber a palavra de Deus, eu estaria debaixo de uma condenação, porque esse dia ele vai chegar. Deus já tem dito na sua palavra que vai ter, o dia já está preparado para que ele venha condenar toda essa terra. E nós não queremos estar, queridos, debaixo dessa condenação. Nós não queremos estar debaixo desse jugo. E é por isso que ele tem transformado a minha vida. Uma vida que era com o coração endurecido, que não queria saber absolutamente nada de Deus. Eu me lembro muito desse hino da harpa cristã. Minha alma estava longe no caminho de horror. A minha alma não desejava a presença de Deus, mas agora Deus, através da sua palavra, transforma a minha vida, e Ele nos usa agora para levar essa mensagem para aqueles que ainda estão com o coração endurecido. Queridos, para você que nesse momento está nos ouvindo, olha, abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Não endureça o seu coração para receber a palavra do Senhor. Deus, ele chama a gente de toda forma. Olha só, Deus já tinha levado o próprio Jesus para pregar a mensagem, para levar a mensagem, levando a mensagem do céu, trouxe a salvação. Eles não aceitaram. Deus usando a vida de Paulo mais uma vez para levar a mensagem de salvação para esse povo judeu, e o judeu com o coração endurecido, não querendo receber de forma alguma, pelo contrário, dizendo: mata, mata, mata. E por tanto tempo nós passamos com o nosso coração endurecido,
para receber a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer para você que nesse momento está nos ouvindo, que ainda não recebeu, que ainda não aceitou, não perca tempo, queridos. Não perca tempo, porque Deus, Ele é o único que pode nos conceder essa liberdade, essa salvação através do nosso Senhor Jesus. A nossa vida, queridos, é uma vida de condenação. Nós estávamos debaixo de uma condenação, mas através de Jesus nós temos a liberdade. Agora nós somos livres, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas agora nós somos justificados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Esse dia, queridos, o dia da condenação, o dia do juízo, o dia em que Deus vai vir para condenar toda a terra, vai chegar. E nem eu e nem você queremos estar debaixo desse jugo. Nós queremos viver uma vida eterna com Ele naquele grande dia. Não queremos passar uma vida de condenação no inferno com Satanás. Então, queridos, para você que nesse momento está nos acompanhando, para você que já é uma pessoa escolhida por Deus para levar essa mensagem, que Deus possa continuar te dando força. E para você que nesse momento não está acompanhando, ainda não aceitou a Jesus, não perca tempo, queridos. Não endureça. Não vamos endurecer os nossos corações para receber a palavra de Deus, porque somente Ele tem as palavras de salvação para a nossa alma, para o nosso espírito. A nossa alma que só deseja, outrora só desejava o pecado, essa vida pecaminosa, essa vida que só nos leva à destruição, só nos leva à condenação eterna, para o fogo do inferno. Mas Jesus, Ele está trazendo nessa manhã de hoje a oportunidade de nós nos arrepender, de nós entregarmos a nossa vida, porque ainda dá tempo, queridos, ainda dá tempo de a gente se arrepender, ainda dá tempo de a gente entregar a nossa vida a Jesus, ainda dá tempo de a gente abrir o nosso coração para receber a salvação através de Cristo Jesus. Que essa salvação ela possa ser alcançada por todo o Brasil, por todo o mundo, por toda a nação. Não endureçamos o nosso coração. Não vamos ser igual a esses judeus, endurecendo o nosso coração para receber a palavra de Deus. Porque se quanto mais a gente endurecer o nosso coração, o dia se aproxima e a oportunidade ela vai se reduzindo. Então, enquanto temos vidas, enquanto estamos de pé, que a gente possa receber essa palavra em nossos corações, para que a salvação, como diz o livro de Atos, a salvação, aquele que crê no Senhor como o único e verdadeiro Salvador de suas vidas, será salvo tanto ele como também a sua casa. Amém, queridos? Que a salvação nessa manhã de hoje, através de Cristo Jesus, venha alcançar a sua vida e através da sua vida, a sua casa e a sua família. Amém, queridos? 9 horas em ponto. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Amanhã a gente volta com muito mais novo dia a partir das 6:30 da manhã. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho aí os nossos amigos Márcio Cleison e o Diego, né, nosso amigo Diego, trazendo o Renascer Esporte aqui na programação da sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. Fiquem todos, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para todos.